Olá, hoje nós vamos estudar curva de aquecimento e curva de resfriamento. Vamos nessa? Curva de aquecimento e resfriamento é na parte de mudança de fase, né? Então, quando for crescente, é a parte de fusão, que é gelo ou sólido para líquido, né? Que é o gelo e água. E a ebulição ou vaporização é o líquido para vapor, né? Que é a água e vapor. E na parte decrescente a gente chama de condensação, que é do vapor para o líquido. E a solidificação é do líquido para o sólido. Então aqui na parte crescente é positivo e na parte decrescente negativo. Curva de aquecimento. Ao estudarmos os valores de calor latente, observamos que este não depende da variação da temperatura, a gente sabe disso. Então assim podemos observar o gráfico da temperatura em função da quantidade de calor absorvida, chamando esse gráfico de curva de aquecimento. Então aqui é a temperatura em função da quantidade de calor, ou vice-versa, tá? Então a gente vai trabalhar com esse gráfico ou essa curva mais ou menos nesse estilo aqui. Então a mudança de fase. A mudança de fase ela sempre acontece uma latência, ou seja, um momento em que a substância está mudando de fase, né? Passando de uma fase para outra. Nesse caso aqui, a fusão, a gente pode encontrar água a 0 grau, né? E também podemos encontrar nesse mesmo instante o gelo a 0 graus. Então, a gente chamamos aqui de calor latente de fusão. E quando chegamos na parte lá do vapor, lá em cima, a gente vai encontrar água a 100 graus, né? E também vai encontrar vapor também no mesmo instante a 100 graus. Então, chamamos disso aqui de calor latente ou latência de vaporização, que é essa parte aqui. Então, essas setinhas aqui, elas apontam onde está acontecendo a latência, né? A latência está acontecendo aqui para vaporização e está acontecendo aqui para fusão, que é a parte sólida. Então, aqui temos duas latências ao transformar a água aqui, que estava na parte sólida, para gasosa. Então, vou ter duas mudanças de fases aqui, tá? Que é a fase sólida para líquida e de líquido para vapor. Então, tem duas fases aqui que estão mudando, né? Então, duas quantidades de calor latente aqui nesse meio intervalo. Um exemplo de gráfico de aquecimento é esse aqui, né? Que ele está saindo aqui da parte sólida, vindo aqui, passa aqui entre parte sólida e líquida, né? Que a gente chama isso aqui de calor latente. Depois temos outra parte aqui, que é a parte entre líquida e vapor, que é outra calor latente, né? Que está ali, tá indeciso ainda se é líquido ou se é vapor. Aqui está indeciso ainda se é líquido ou se é sólido, se é água ou se é gelo. Aqui está indeciso se é água ou se é vapor. Está naquele intervalo de mudança de fase, né? Um exemplo de gráfico de resfriamento é esse aqui, né? Pode ver que o gráfico aqui é decrescente, ele vem descendo, né? Não teve uma progressão subindo, então decrescente. Então a gente chama de o gráfico do resfriamento ou curva de resfriamento, tá? Aqui temos o mesmo sistema que agora virou vapor para líquido, né? Que ele estava em vapor, está indo para líquido, que é a parte de condensação. E a parte de solidificação, essa parte aqui, que está entre líquido, que é de líquido para sólido, os dois juntos aqui, está se transformando em gelo. Então era vapor que se transformou em gelo. Aqui a parte que era vapor, aí passou por mudanças de fase, né? Decrescente, então virou gelo, acaba virando gelo no final. Isso aqui são os valores fixos, tá, de calor latente que a gente já viu na aula passada, que a gente sabe que a gente vai trabalhar sempre com a água, então fica mais fácil, né, que a parte sólida da água aqui, que é a parte de fusão, é 80, né, o calor latente, positivo, e quando for na parte de solidificação é menos 80. E na parte de vaporização, que é a parte que está positiva, então é 540 positivo, e decrescente, né, que é a parte de condensação, é menos 540. Então, essa aqui são a parte fixa para o calor latente. E para calor específico, temos também uma parte fixa aqui, que é na fase sólida de gelo, o calor específico dele é 0,5. E na parte líquida, o calor específico dele é 1, a gente já sabe. Na parte gasosa também é 0,5. Então, esses aqui são os valores fixos, tá? A gente vai utilizar isso aqui muito. Então, a gente vai sempre nos dados lá do problema vai aparecer isso aqui. Você tem que saber utilizar ele no momento certo. Então, a quantidade de calor utilizada que utiliza, então utiliza sempre a fórmula aqui do Quimacete, né? Que é essa daqui, que é a quantidade de calor, que é a equação fundamental da calorimetria, a gente chama ela de Quimacete, que é essa aqui, quantidade de calor igual a massa, calor específico e a variação da temperatura.
A gente vai utilizar essa daqui, junto com a quantidade de calor, que é essa aqui, lá da calor latente. Então, a gente vai utilizar sempre o calor específico aqui lá a equação fundamental da calorimetria, junto com o calor latente. Então, utiliza os dois. Então, a forma para o cálculo é essa aqui, ó. Quantidade de calor total é igual a quantidade de calor 1 mais a quantidade de calor 2 mais a quantidade de calor 3 mais a quantidade de calor 4 e assim sucessivamente, dependendo do total de fases que tiver. Tá? Então, a gente vai utilizar várias quantidades de calor, dependendo do total de fases que tiver o problema. Mas, geralmente, a gente vai utilizar só a parte sólida, líquida e gasosa, então vai ser bem mais fácil. Então, a gente utiliza essa forma aqui, ó. Então, a quantidade de calor total é igual a uma quantidade de calor aqui, ó, mais uma outra quantidade de calor aqui que usa a latência de fusão, mais a quantidade de calor de novo aqui, ó, mais uma latência de vaporização. Você viu que ele saiu do sólido, já chegou em vapor aqui, ó. Então, já temos uma passagem aqui de duas fases aqui, ó. Então, tem três elementos. Temos gelo, temos água e temos vapor. Então, vamos para um exemplo daqui a pouco para ficar mais fácil. Tá? Vamos só distribuir aqui para vocês poderem enxergar agora como é que está. Quantidade de calor total. Então, aqui temos uma fase aqui de gelo, né? Aí, nesse meio intervalo aqui temos uma mudança de fase, né? Esse MLF aqui é uma mudança de fase. Aqui nesse meio aqui temos água, tá? Então, já virou gelo, já descongelou. Então, aqui já temos água. Nessa outra parte aqui já é uma latência, né? Então, a latência de vaporização está mudando de fase. E nesse intervalo aqui já virou vapor. Então, a gente utiliza sempre o mesmo elemento, tá? Ele era gelo, que virou água, que virou vapor. Ele não deixou de ser o mesmo elemento, ele continuou sendo o mesmo elemento. Não é que nem no outro conteúdo passado mesmo, que a gente utilizava a parte lá do equilíbrio térmico. No equilíbrio térmico era vários elementos. Esse aqui não, um elemento único. É gelo, virou água, virou vapor. Então, vamos para um exemplo aqui para fixar mais na mente, né? Ó. Qual a quantidade de calor total capaz de transformar 40 gramas de gelo, inicialmente a menos 5 graus, né? Ó. Qual a quantidade de calor total, então ele quer o QT, capaz de transformar 40 gramas de gelo, inicialmente a menos 5, em 40 gramas de vapor a 120 graus, né? Então, ele saiu do gelo aqui, ó. Viu que a massa é a mesma? Então, a massa aqui é a mesma para todos aqui, ó. Então, ele deu uns dados para nós aqui. Ele disse que o calor específico do gelo vale 0,5. Ele disse que o calor específico da água é 1. E ele diz que o calor específico do vapor vale 0,5. E diz que a latência de fusão é 80 e a latência de vaporização vale 540. Então, a gente vai utilizar isso aqui tudo. Então, lembre-se, a massa, que é o M, ela é a mesma para todos, porque um elemento ela é único. Então, a temperatura aqui do gelo, ela vai de menos 5 a 0. Ela vai de menos 5 a 0, né? Então, isso aí é a fase de gelo. A temperatura da água, ela vai de 0 a 100. E a temperatura do vapor, ela vai de 100 até a 120. Então, já temos os dados aqui, as temperaturas iniciais e finais, né? Tem aqui a temperatura inicial e final, E aqui também, inicial e final, para o vapor. Então, vamos distribuir nessa fórmula aqui. Então, já temos os dados aqui para o gelo. Temos uma latência, temos água, temos uma latência e temos o vapor no final. Aqui, ó, gelo, latência, água, o vapor, né, que é a latência aqui de vapor, e o vapor no final. Então, vamos à solução aqui. Temos a fórmula, né? Agora, vamos pegar os dados. Os dados são esses aqui, que foi entregue, né? A gente tem que sempre distribuir aqui as temperaturas, né? Que vai dar um nó mais um pouco na cabeça, é a questão das temperaturas. Então, vamos distribuir os dados aqui. O que temos aqui? Temos a massa aqui, ó, que é 40. E onde que tiver um M, é 40 para todos, ok? Não pode esquecer disso. Quando é a massa de 1, é a massa para todos, que é um mesmo elemento. Aqui temos um calor específico para o gelo, tá? Para o gelo, então, vale 0,5. E a variação da temperatura. A temperatura final aqui é 0, tá?
e a temperatura inicial do gelo é menos 5. Então temos um jogo de sinal aqui, ó. Aqui a massa é 40, a latência de fusão é 80, a massa aqui é 40 para a água, já chegamos na água, tá? Então aqui a massa é 40, calor específico é 1, e a temperatura final é 100, né, da água, e a temperatura inicial da água é 0, né? Ela está mudando de fase. Então aqui chegamos na latência já, a latência de vaporização. Então a massa é 40 e a latência de vaporização é 540, está dizendo aqui. Então já chegamos lá na fase do vapor, fase mais quente. Então a massa aqui é 40, continua. O calor específico aqui para o vapor é 0,5. E a variação de temperatura aqui, a temperatura final vale 120 e a temperatura inicial é 100, né? Começou com 100 e terminou com 120. Então agora é só usar a matemática aqui, né? Multiplica esse com esse com esse com esse aqui, né? Esse com esse. E pronto, agora é só jogar aqui, ó. Multiplicando esse com esse dá esse. E o jogo de sinal aqui, ó, 0. Menos com menos é mais, então ficou positivo. 40 vezes 80, 3.200. 40 vezes 1, 40. 100 menos 0 é 100. 40 vezes 540, 21.600. 40 vezes 0,5 é 20. 120 menos 100, 20. Agora aqui tem outra multiplicação, né? Esse com esse com esse e esse com esse. Então 5 vezes 20 aqui dá 100. Esse aqui é só descer. 40 vezes 100, 4.000. Esse também repete. E 20 vezes 20, 400. Então agora é só somar esses aqui e pronto, chegamos no resultado. Prontinho, agora é só fazer o gráfico da curva, né? Vamos construir o gráfico aqui. Então temos aqui temos esses dados aqui, ó. A gente vai utilizar esse dado aqui, ó, lá na curva, tá? Então nós construindo a curva de aquecimento aqui, a primeira coisa que a gente tem que fazer então é fazer o gráfico aqui, né? Fazendo esse gráfico aqui da temperatura pela quantidade de calor, já está pronto o gráfico aqui, ó. Agora vamos distribuir os dados. Temos aqui menos 5, temos o 0, do 0 foi até o 100 e do 100 foi até o 120. Então esse saldo do menos 5 foi até o 0, aí do 0 foi até o 100 e do 100 foi até o 120. Agora aqui a gente tem que fazer essa curva aqui, ó. Saindo do menos 5 até aqui, e daqui temos uma latência, que é a mudança de fase, né? E daqui vai até o 100, tá? Até alinhar com o 100. Chegou até o 100. Então temos outra mudança de fase, né? Que essa aqui é a mudança de fase. E agora temos que alinhar até o 120. Então está alinhado com o 120. Pronto, já fizemos, já chegamos até lá. Agora vamos fazer os cortes aqui embaixo, né? Corte aqui, corte aqui, corte aqui. Pronto, já montamos um dados aqui. Eu vou montar os dados de assim agora. Aqui no 100 e aqui no 120. Agora sabemos que aqui é fusão e que aqui é vaporização. Então aqueles dados que tem lá atrás, como vocês, aqui é 100, aqui é 3.200, aqui é 400 nessa fase aqui. Nessa fase de latência aqui é 21.600 e na fase final aqui de vapor 400. Então sabemos que aqui essa aqui massa, calor específico, é a variação da temperatura, né? Ó, distribuindo os dados aqui embaixo. Lembrando que esses dados aqui embaixo, de baixo não é obrigatório. Sabemos que aqui é a parte sólida, aqui é a parte líquida e aqui é a parte gasosa. Então pronto o nosso gráfico. Beleza. Isso aqui é chamado de curva de aquecimento, tá? Porque aqueceu. Agora vamos para um resfriamento. Qual a quantidade de calor total capaz de transformar 60 gramas de vapor inicialmente a 140? Então começou quente, né? Começou a 140. E transformar em 60 gramas de água a menos 20. Então aqui já temos uns dados aqui, ó, bem pronto. Lembrando que aqui é o calor, é a latência de... Essa aqui é uma latência de condensação, né? E nesse caso aqui não temos a fase de gelo, tá? Então não temos a fase de gelo. Então os dados aqui temos temos os dados aqui da massa, calor específico da água, né? Calor específico aqui da condensação, que é a mesma da vaporização. E temos os dados aqui de temperatura, né? Ele saiu a temperatura final aqui é 100, a temperatura inicial aqui é 140, começou a 140. A temperatura final aqui foi 20, ele chegou até 20, né? Virou água.
e a inicial aqui é 100. Então aqui não precisa ter muitos dados, né? Somente a latência aqui de condensação, e esses dados aqui são os mesmos dados que a gente já tem lá anteriormente. Então 60 vezes 0,5 e aqui 60 vezes menos 540. Não pode esquecer do sinal, tá? Senão depois dá erro. 60 vezes 1. Agora aqui 60 vezes 0,5 é 30. E o 100 menos 140, menos 40, tá? 100 menos 140, menos 40. Negativo mesmo, tá? 60 vezes menos 540, menos 32.400. 60 vezes o 80 que tá ali, né? Então já ficou fácil aqui, ó. Esse 20 menos o 100 dá 80, negativo mesmo, tá? Não precisa se assustar que tá dando negativo, então, porque tem que ter negativo, porque é de resfriamento. Então, os cálculos tem que estar negativo, obrigatório. Então, aqui deu menos 1.200, menos 32.400 e menos 4.800. Então, deu um total deu uma perda de 38.400 calorias. Então, para poder transformar 60 gramas de vapor, inicialmente 140, a 60 gramas de água a 20 graus positivo. Tá? Então, vamos fazer a curva de aquecimento. Aqui temos, quer dizer, a curva de resfriamento. Essa aqui não é de resfriamento, ela desce, tá? Então aqui temos já esses dados aqui. Lembre-se, ele não está aqui na parte de baixo, ele começa aqui de 100, né? Porque aqui é o 0, então mais ou menos por aqui. No 20 a 100, 140. Ele começa lá de cima para baixo, porque é uma curva de resfriamento. Aqui temos uma latência, né? Que é a mudança de fase. E aqui foi até o 20, então não precisa ir mais abaixo, tá? O gráfico para aqui mesmo. Então só temos a condensação para esse aqui, ó. Só temos a condensação. Então temos um ponto aqui e outro ponto aqui. Jogamos os dados aqui que temos lá, né? Só temos 3 dados, então tá aqui os 3 dados. Então só temos a fase líquida e a fase gasosa. A fase sólida não chegou na fase sólida, precisaria descer mais e fazer uma latência para virar sólida. Então esse aqui já está pronto. Vamos para o último exemplo aqui. Qual a quantidade de calor total QT é capaz de transformar 8 gramas de vapor de água, inicialmente a 120, em 8 gramas de gelo a menos 4 graus? Então, esse aqui vai mais grande, está mais distante, né? Ela vai chegar lá de cima e ela está embaixo. Então, ela é mais extensa, né? Então, temos os dados aqui, já está pronto, né? Esses dados aqui a gente vai utilizar. Latência de solidificação está aqui. A latência de condensação está aqui. Ó. Então, um gráfico decrescente tem que dar negativo. Então, aqui temos todos os dados que a gente vai utilizar. Lembrando que as temperaturas tem que lembrar quem que é a temperatura final, quem que é a temperatura inicial. Não pode confundir isso aqui, senão dá erro. Temos aqui a fórmula toda completa. Quem querer fazer separado também pode, né? Às vezes a pessoa faz separado um, outro e outro. Depois só somar tudo ou subtrair, né? Aí só que tem risco de errar, tá? Então temos aqui esses dados aqui, ó, multiplica esse com esse, esse com esse, esse com esse, e esse com esse, e esse com esse. Fez a multiplicação de fora, agora só vai fazer o jogo de sinais aqui dentro. Negativo, aqui também dá negativo, aqui também dá negativo, né? Então aqui deu 8 vezes 0,5 é 4, 100 menos 105 é menos 5. 8 vezes 540 deu menos 4.320. E 0 menos 100, menos 100, né? 8 vezes menos 80 é 640. 8 vezes 0,5 é 4, né? Positivo. Mas aqui dá negativo. Então, 4 menos 0 é menos 4. Então, outra multiplicaçãozinha aqui por cima, né? Outra multiplicação aqui por cima. 4 vezes 5, 20, menos 20. Menos 4.320. 8 vezes 100, menos 800. E pronto. 4 vezes 4, 16. Então, 16 é negativo. Então, esses dados aqui a gente vai utilizar lá na curva, né, de aquecimento. A gente vai utilizar esses dados aqui. Ó. Então, a soma disso aqui tudo deu um negativo, né? Então, somando tudo e conservando o sinal, deu 5.796 calorias negativa. Então, tem que retirar 5.796 calorias.
Então vamos fazer a nossa curva de aquecimento aqui, para a gente encerrar. Então a primeira coisa que a gente faz aqui é as linhas, né? As margens de temperatura e quantidade de calor. Menos 4, 0, 100 e 105. Então começou lá de 105. Então vai de 105 a 100, é o nosso primeiro ponto. Aqui temos uma latência, né? Tem uma latência. Agora vai do 100 até o 0, né? Aqui temos a condensação. Então vai do 100 até o 0. Aqui temos outra latência, então como ele vai descer até o menos 4, então vai até o 0. Temos uma latência aqui chamada latência de solidificação, né? Que não é mais de fusão, porque está vindo lá de cima, né? Então é solidificação. E aqui vai do 0 até o menos 4, né? Então aqui já completamos nossa escala, nossa curva de resfriamento. Então agora é só juntar os pontos, né? Temos os pontos aqui para ser juntado, né? Que é esses aqui. Agora temos os pontos de assim para ser juntado. E agora é só colocar os dados aqui que a gente está precisando. Então tem a fase sólida, que é essa aqui, a fase líquida e a fase gasosa. Então os dados lá que tinha lá atrás eram menos 20, aqui menos 43.200, e aqui é menos 800, aqui menos 640 e aqui menos 16. Chegamos ao fim desse ponto aqui. Então é isso, pessoal. Beleza? Bons estudos a todos e até a próxima. Tchau.